Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glórias ao nome do Cordeiro. Pode aplaudir, exaltar o nome do Senhor. Você tem liberdade para adorar o Cordeiro vivo, ressurreto. Afinal, aqui é um lugar de adoração ao nome do Senhor. Nessa noite, nessa tarde, gostaria que os irmãos já abrissem a Bíblia comigo no livro de Salmos. Vamos ler um tema proposto, a qual se encontra em Salmos, número 116, amém? Salmos de número 116, verso 12, aleluia, glória a Deus. Eu sei que quem nessa tarde já está ligado, já sentiu a presença de Deus, porque eu aqui neste lugar, eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu estava sentado ali enquanto as irmãs cantavam, as lágrimas vieram em meu rosto, porque a presença do Espírito Santo é real em nosso meio. E a minha Bíblia vai dizer: onde tem verdadeiros adoradores, tem um Deus do céu que está à procura, e quando ele encontra, ele enche a casa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Salmos 116, verso de número 12, a qual nos diz a palavra de Deus: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei ao nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Feche os seus olhos. Pai querido, Pai eterno, Pai amado, aqui está a tua palavra, a qual foi lida e vai ser ministrada. Espírito Santo, nessa tarde é quando nos reunimos aqui, meu Pai, nesse culto de gratidão. Pai, nós estamos aqui não para ser gratos pela oportunidade de ter um microfone em nossa mão. Estamos aqui não para ser gratos por ter chegado aqui nos apresentar, talvez exaltar um louvor, simplesmente para alguém observar. Pai, mas nessa tarde chegamos aqui porque somos gratos, porque o Senhor nos amou primeiro. Somos gratos porque antes que houvesse dia, o Senhor é. Somos gratos, Espírito Santo, por mesmo sermos falhos e pecadores, o Senhor nos amou a ponto de dar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, nessa tarde eu peço, fale comigo, fale com a igreja. Repreenda todo o inferno, toda a obra de Satanás, toda a desatenção, toda a obra do maligno e tentado tirar a concentração desse irmão e dessa irmã do culto, a ponto de não ainda ter sentido a tua presença. Pai, mas que nessa tarde o Senhor venha te libertar. Porque estamos aqui para adorar ao Senhor. Fala comigo, Espírito Santo, não aquilo que meu ouvido almeja ouvir, ou que meu coração quer escutar. Pai, mas fala comigo aquilo que eu necessito. Faça a tua vontade nessa tarde, porque a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Fala comigo, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar e as palmas que louvam e exaltam o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vira para esse irmão que está do teu lado e diga assim comigo, por favor. Vai, irmão, repita comigo. Isso, eu não faço isso na mensagem, é só uma vez. Fala com ele, por favor. Não converse comigo durante a mensagem. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que muitas vezes estamos fracos e perecendo, porque ouvimos tudo e na hora da mensagem ouvimos o irmão do lado falar e deixamos a mensagem sem escutar. E a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar
Deus. O livro a qual nós meditamos e o tema a qual foi proposto é o livro de Salmos. E o livro de Salmos, ele, igual todo e qualquer livro, é um livro de um empreendimento divino humano. Como assim? Seres humanos escreveram os livros no seu estilo, com as suas características, porém inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Você vai perceber isso quando você lê 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, que vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. 2 Pedro 1, 20 e 21 vai dizer que antes de mais nada saiba que nenhuma profecia que está escrita, porém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas seres humanos falaram da parte de Deus, impelidas pelo Espírito Santo. Afinal, embora homens escreveram a Bíblia, se não fossem inspirados pelo Espírito Santo de Deus, era como um outro livro qualquer. Afinal, se nós não fôssemos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, enquanto louvava, nós não sentiríamos a presença. Enquanto cantássemos, não sentiríamos a presença. Afinal, é mais uma apresentação. Afinal, é mais um livro como Harry Potter, Sherlock Holmes. É mais um livro escrito para o entretenimento. Mas o que nos faz reunirmos aqui nessa tarde e sermos gratos é que esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A diferença é que esse livro, ele tem algo a mais, que faz passar de longe como o maior livro vendido em todo o planeta Terra. E não é pelas suas histórias, porque as suas histórias, se você for comparar, às vezes são simples, como de um filho que vai embora de sua casa, vendo que a vida é difícil, resolve voltar. Mas esse livro mexe porque tem a presença de Deus nas Escrituras. Ao contrário de qualquer outro livro, o livro de Salmos, ele tem uma particularidade, porque o livro de Salmos, diferente de outros, ele não é simplesmente Deus falando com o homem. O livro de Salmos é o homem falando com Deus. Afinal, você vai ter salmos que conhecemos e que gostamos,
aonde foi imposto a mensagem. Quando abrimos Salmo 116, vamos perceber que quem descreve é Davi. Davi, aquele que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Davi, aquele que foi chamado para ser rei sobre Israel. E quando vamos pegar a história de Davi, o primeiro versículo da história de Davi é o Senhor olhando para Samuel e dizendo: Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Samuel, pega o teu cantil de azeite e vai até casa do Jessé, o belemita, porque de lá eu tenho erguido um para ser rei sobre Israel. O que eu acho interessante é que Saul também foi um homem ungido por Deus. Saul não usurpou o trono, não roubou o trono e nem matou para estar no trono. Saul, igual Davi, recebeu uma promessa do Senhor e chegou até o trono. Mas embora Saul estivesse no trono, sentado em um trono, ele não estava exercendo a função que Deus havia lhe confiado. Saul, rei, em cima de um trono, mas desobediente à palavra de Deus. Porém, havia Davi no pasto, simples, esquecido nenhum pasto, porém exercendo a função que Deus havia lhe confiado. Saul no trono esqueceu do que era ser rei, mas Davi no pasto não esqueceu do que era ser pastor. Eu quero começar a pregar para a igreja e dizer: não é a posição que você encontra que faz de você alguma coisa, não é o lugar que você encontra que faz de você alguma coisa. Tem Saul no trono entristecendo Deus, mas tem Davi no campo agradando ao coração de Deus. O que faz a diferença é o comportamento de onde estamos. Saul, rei, poderoso, mas não exercia mais sua função. Davi, pequeno e humilde, mas nunca esqueceu para o que foi chamado. Nesta noite eu tenho uma pergunta para você: será que você tem sido Saul ou tem sido Davi? Porque quem é Saul já esquece do que é adorar. Quem é Saul já esquece por que foi chamado. Mas quem é Davi sabe: eu vou lá porque eu fui chamado para ser adorador de Israel. Eu fui chamado, não foi para ter lábios sagrados, mas foi para ter honras e glórias ao nome do Senhor Jesus. Davi no pasto, simples, mas ali honroso, cumprindo o que foi chamado. Saul no trono, porém Deus já não tinha mais prazer em Saul. Aos olhos do homem, Saul era maior que Davi, mas aos olhos de Deus, Davi era maior que Saul. Porque Deus nunca viu cargo, Deus nunca viu posição, Deus sempre viu um coração quebrantado e contrito. Lembra que Samuel vai ungir o irmão de Davi? Deus olha Samuel, o homem olha pela aparência, mas eu interior
ninguém me contempla, que ninguém me dá uma oportunidade. Porque quando estamos fazendo isso, estamos olhando pelo olhar carnal e humano, dizendo: ninguém lembra de mim, ninguém conhece a minha história, ninguém vai me enxergar. Quantos anos eu venho nesse banco? Quantos anos eu dou meu dízimo? Quantos anos eu sento nessa cadeira? Quantos anos eu oro e ninguém me dá oportunidade para evoluir o meu ministério? Enquanto estamos falando assim, estamos olhando em uma vertical, mas quando olhamos para o olhar de Deus, começamos a enxergar no horizontal. E o que é o olhar de Deus? Ainda que a mãe se esqueça do filho que ainda lamenta, quando a filha, eu me esquecerei de vós. Está doendo, está difícil, parece que está esquecido, mas tem um Deus que ainda manda a profeta para dizer: Ele lembra de você, Ele enxerga você, ainda que estava no vale da sombra da morte, eu te livrei, eu guardei, eu protegi, porque eu sou Deus, que não esquece daqueles que me amam. O problema é que estamos acostumados nesse mundo a conviver. E nesse mundo a conviver, estamos acostumados com injustiça, com pessoas passando perna, com pessoas roubando, matando, destruindo e tomando aquilo que às vezes era para ter sido para nós. E por causa que aconteça isso lá fora, quando entramos dentro da igreja, às vezes sem querer, começamos a aplicar isso dentro do reino de Deus. E dentro do reino de Deus não é assim que funciona. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Antes o que ele prometeu se cumprirá. A Bíblia vai dizer que nós temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, o justo. Ele não é injusto, ele não é injusto, ele não é injusto, ele não é injusto. Mas são os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É o que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 e 7. Paulo está escrevendo a carta de Coríntios e Paulo vai dizer: Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem quem o que planta é alguma coisa, nem o que rega também é alguma coisa, mas Deus é que dá o crescimento. Às vezes estamos esquecidos e pensamos que vamos morrer por ali. Mas entenda, Deus tem olhado pela sua vida. Deus tem enxergado as suas orações. Deus foi até no poço ver José. Imagine você que se encontra muitas vezes de joelhos dobrados na presença dele. Plantar, quando Paulo vai dizer sobre plantar, Paulo está dizendo introduzir algo na terra.
mas Cristo é quem dá o crescimento. Pois se você acha que está esquecido e que ninguém olha para você, eu quero te dizer: não é pastor, não é obreiro, não é irmão, não é ninguém que dá o crescimento. O crescimento quem dá é Deus. E quando você murmura, você não está olhando para aquele que cresce. Porque para crescer é necessário etapas. Você vai ver que quando a Bíblia vai dizer que crescimento fala de desenvolvimento, evolução ou multiplicação. Ou seja, alguém introduz, alguém espalha, mas começamos no ano da multiplicação. Só quem multiplica é Ele. Só quem multiplica é Ele. Podemos ter estudo, podemos ter uma casa boa, podemos ter um carro bom, podemos até achar que somos alguma coisa, mas todavia o único que multiplica ainda é Ele. Olhamos Davi e percebemos que Davi, quando ele é plantada a semente nele, Samuel é aquele que planta. Mas quando Davi está passando por dificuldade com o rei Saul, você vê que Jonas é aquele que rega. Mas você percebe que ele só chegou no trono porque Deus deu o crescimento. E o interessante é que para Deus dar o crescimento, eu me lembro da frase e da parábola que se encontra em Mateus. Mateus 13 vai dizer a parábola do semeador. E nesse ano de 2023, talvez em um culto igual a esse há um ano atrás, você sonhou, você pediu e você imaginou tantas coisas. Foi introduzida em você uma semente de sonho, uma semente de promessa, uma semente de que o Senhor iria fazer algo grande em sua vida no ano que haveria de vir. E talvez pastores, talvez amigos, profetas, pais, mães, avós, tios, tias, companheiros estavam do teu lado e regaram este sonho com você. Mas talvez você olhe para trás e fala: eu não vi o crescimento. Eu fui semeado, eu fui regado, mas eu não vi o crescimento. Aí a palavra em Mateus 13 vai nos contar um outro lado da história. Que embora tenha quem plante, embora tenha quem regue, um semeador saiu a semear. E quando semeava, a semente foi jogada em 4 terras diferentes. E nessas 4 terras, você percebe que uma delas é a beira da estrada. É aquelas que rejeitaram por completo a semente. A semente foi lançada, mas nem chegou a ser regada, porque alguém já rejeitou de cara as promessas da sua vida. Outros é aqueles que estavam com a terra junto à pedra, que até foram introduzidas a semente, até foi regada, e os sonhos começaram nesse ano a brotar, e parecia que tudo ia dar certo. Mas as pedras vêm falar de ocupar
renovação e de espaço. Talvez quando a raiz começou a crescer e os sonhos começou a brotar, ela morreu porque faltou espaço para que tem coisas ocupando em tua vida. A promessa que Deus ia crescer e ia frutificar, mas o espaço foi tomado por tantas coisas vãs. O espaço foi tomado por um jogo de futebol, o espaço foi tomado por uma fofoca, uma novela, o espaço foi tomado pelo pecado. E embora essa mente caiu, não teve espaço para produzir, não teve espaço para ser gerado. E o interessante é que, como falamos, tem outra semente que caiu em meio aos espinhos. Em meio aos espinhos é aquela semente que foi plantada, foi regada, ela cresceu, os sonhos brotou, começou tudo a dar certo, mas através das circunstâncias da vida, os espinhos começaram a surgir. E você falou: eu vou abrir mão porque não aguento mais, estou ficando sufocado. A promessa estava à frente, mas por causa das dificuldades da vida, por causa dos espinhos da vida, você preferiu abrir mão da promessa do que enfrentar a dor dos espinhos. Porém, tem a terra boa. A terra boa é aquela que a semente foi jogada, mas ele não olhou para o que tinha de espaço em sua vida. Antes deu todo o espaço para aquela semente que chegou e plantou dentro de você. Pegou, cultivou, colheu. E quando a terra é boa, a semente é plantada e tem regação, aí então tem um Deus que dá o crescimento. Sabe o que eu quero dizer? A terra não é Deus quem faz. A terra não é Deus quem prepara. A terra não é Deus quem vai cavar e tirar as pedras e os espinhos. Mas a terra se representa a cada um de nós que estamos aqui. Você recebeu uma promessa, você fez um propósito com Deus no final do ano passado. Chegou até esse ano e eu lhe pergunto: o que matou a sua promessa? Será que você se encontra da forma que você se encontrou ano passado, falando os mesmos pedidos, dizendo as mesmas palavras? Ou será que você foi terra boa e frutífera? Ou será que você pode dizer: até aqui me ajudou o Senhor, porque Ele plantou em minha vida uma semente, eu cuidei, eu reguei, eu guardei, e hoje eu vejo o crescimento. É fácil colocar a culpa do crescimento em Deus quando a terra não está preparada. É fácil você falar: comecei a brotar um sentimento, uma promessa, um sonho, mas Deus foi mal e matou. Eu quero dizer que Deus dá o crescimento, mas se há pedras na terra, não tem estrutura para a promessa crescer. E se os espinhos vier, como ele vem geralmente, se você não suportar as lutas e a dificuldade,
com os cultos. Nessa noite, nessa tarde, qual terra somos diante de Deus? Qual terra somos diante de Deus? O salmista foi terra boa, cresceu, multiplicou, formou, e a Bíblia vai dizer que ele alcançou o reinado, ele alcançou aquilo que era seu sonho. Até que certa feita Davi entristeceu o coração de Deus. Davi pecou, ficou dentro do palácio quando era para ter ido guerrear. Quando Davi fica dentro do palácio, vê Betseba, ele vai, cai, peca, erra, mata agora Urias, e ele tenta esconder aquilo que ele havia feito. Aí chega uma situação que o profeta Natan confronta Davi sobre as suas atitudes. E quando o profeta Natan confronta Davi admite que ele realmente havia errado e transgredido ao nome do Senhor. E a diferença de Saul é que quando Saul transgrediu a lei do Senhor, Saul, quando fez a sua vontade, ele não procurou a Deus, ele não procurou reconhecer aquilo que tinha feito, e por conta disso ele foi cada vez mais se matando, afogando e entristecendo a promessa do Senhor. Davi, porém, quando ele entristece a Deus, você vai ver que Davi, ele vai e começa a orar. E quando Davi ora, ele começa a dizer: Senhor, retires tudo de dentro de mim, só não retires a tua presença. Saul tinha tudo para adorar, Saul tinha tudo para reconhecer, para pedir perdão diante de Deus, mas as pedras, mas os espinhos impediram ele com a sua soberba de reconhecer que ele era falho. Porém Davi, como terra boa, falou: Deus, eu sei que eu posso perder tudo, só não me deixa perder a tua presença. E o Salmo de número 116, ele nos trata acerca de, após esse capítulo, quando Davi entristece ao nome do Senhor, quando Davi ele peca contra o Senhor, quando Davi ele ora ao Senhor, você vai ver na Bíblia que Davi então agora vem escrevendo o Salmo 116. E Davi vai dizer: eu amo o Senhor porque Ele ouviu-me quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu invocarei durante todos os dias de minha vida. Aí chega o Salmo 16 e 12 e vai dizer: como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Nesta tarde é um culto de gratidão. E muitas vezes, quando chegamos nesse culto, agradecemos a Deus com os nossos lábios, mas não com as nossas atitudes. Nós lemos no verso 14: cumprirei com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Viemos nesse culto aqui a dar-te ser gratos, mas tem muitos que não são gratos, porque gratidão sem atitude é falsidade. Eu posso dizer para aquele que, meu amigo, para aquele que anda comigo: cara, você é muito bom, eu te amo,
fofocar na vida, roubar, fazer tantas coisas. Eu não fui grato. Eu apenas falei que sou grato. E muitas vezes temos sido assim na casa de Deus. Entramos dentro dessa porta em um culto como esse, de ano em ano. Chegamos aqui, abrimos a porta e dizemos: Deus, eu sou grato. Mas quando saímos da porta para fora, não oramos, não buscamos, não intercedemos, não falamos nada junto a Deus. Entramos dentro do ambiente e dizemos que somos gratos, mas as nossas vidas não demonstram gratidão. E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta: será que você tem demonstrado que é grato? Ou será que você só tem falado que é grato ao nome do Senhor? Entenda, gratidão ao Senhor não é vir aqui dentro da igreja e escutar aquilo que você quer. Gratidão ao Senhor não é vir dentro do templo e falar: a Deus, obrigado por este ano. Gratidão não é simplesmente chegarmos dentro da igreja e cantarmos num grupo e num coral. Gratidão é ser igual o semeador falou: seja boa terra diante de Deus. Saia daqui proclamando o evangelho, saia daqui levando a palavra de Deus junto à sua vida. Não seja neto aqui e ingrato lá fora. Enquanto cantávamos, a gente começou a lançar louvores dizendo: olha que saudade de Sião, olha que gozo, olha que regozijo. Enquanto cantávamos, o Espírito Santo de Deus tomava algumas pessoas da igreja. E aí, quando o Espírito Santo toma, é que vemos quem tem sido grato e quem está querendo mostrar que é grato. Quem é grato não precisa falar. Quem é grato não precisa dizer. Quem é grato só quer saber de uma coisa: adorar ao nome daquele que me salvou. Recebemos promessas de Deus, recebemos promessas do homem. A promessa de Deus foi regada, foi plantada. Deus está dando crescimento. E quando chegamos aqui, temos que demonstrar a nossa gratidão. Nessa noite eu quero convidar, nessa tarde eu quero convidar a igreja a ficar em pé comigo. Eu convido você a fechar teus olhos aí no teu lugar. Eu convido você a fechar teus olhos aí no teu lugar. Curve a tua cabeça, que nesse momento não é o momento de o pregador falar, é o momento de você falar com Deus. Será que você está tendo grato diante de Deus? Davi olha para a sua vida e fala: meu Deus, o que farei por todos os benefícios que tem me dado? Aí Davi lembra: o que votei, eu pagarei. Jonas tinha promessa. Jonas havia sido escolhido e estava fugindo daquilo que Deus tinha lhe confiado. A Bíblia vai dizer que Jonas foi para a boca do grande peixe. E enquanto Jonas passava da boca daquele peixe, Jonas começa a orar ao Senhor. E a sua oração, embora alcançasse o céu, não o livrava da boca daquele peixe. Mas aí Jonas chega em uma parte e fala: Deus, o que você eu pagarei. Nessa tarde, será que você tem cumprido os seus votos para com Deus? Assim, graças a Deus, você não consegue comprar a promessa
está dizendo: cumpra os teus votos. Nessa tarde vamos falar com Deus. Pai, estamos unidos aqui nessa noite para ser gratos ao Senhor, porque ainda que somos infiéis, meu Deus, de prometer votos, de prometer, de Pai, não cumprir. O Senhor, pela sua infinita misericórdia, cuidou, zelou e guardou a nossa vida. Pai, mas eu olhando para trás tenho vergonha, porque tinha dito que eu ajudaria, tinha dito que cavaria e não cavei, tinha dito que a minha vida seria mais voltada e não foi. Pai, mas eu sou grato porque mesmo quando eu fui pai, o Senhor permaneceu sendo fiel. O Senhor permaneceu sendo fiel. Espírito Santo, Espírito Santo, então nesse grupo de gratidão, eu venho falar com o Senhor uma vez mais. Igual Jonas quando clamou na porta daquele peixe: o que você eu pagarei, porque eu sou grato ao Senhor por tudo o que tens feito em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus me revela que Pikachu veio nessa igreja, que fez votos com o Senhor, viu milagres se cumprir, mas você não cumpriu com o teu voto. Tem pessoas que estão dentro da igreja que prometeu: Deus, eu vou fazer votos diferentes, eu vou mudar. E Deus foi misericordioso, mas você não cumpriu com o seu voto. E Deus está dizendo: o que farei pelos benefícios que o Senhor tem me dado? Cumpra com os teus votos. Porque enquanto você cumpre com os seus votos, Ele permanece fiel para cumprir com a parte dele. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E quando Ele tem o controle, Ele cumpre com o que prometeu, Ele cumpre com o que Ele falou. E o que Ele pede não é ser ganhado no mundo, não. Cumpra com os teus votos. Porque se um dia você parar de cumprir com os seus votos, Ele também parará de ouvir as vossas orações. Que Deus abençoe a cada um e as palmas que louvam exaltam o nome do Senhor.